Capítulo 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho tinha morrido, exterminou toda a linhagem real. Mas Jeuzeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tirou Jeoás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei que iam ser mortos e o escondeu num quarto junto com a sua ama. Eles conseguiram mantê-lo escondido de Atalia, de modo que ele não foi morto. Ele ficou escondido com ela na casa de Jeová por 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre o país. No 7º ano, Jeoiada mandou chamar os chefes de 100 da escolta cariana e dos guardas do palácio para que viessem a ele na casa de Jeová. Ele fez um pacto com eles e os fez jurar na casa de Jeová. Depois lhes mostrou o filho do rei. Ele lhes ordenou: Façam o seguinte: 1/3 de vocês estará a serviço no sábado e manterá estrita vigilância sobre a casa do rei. Outro terço ficará no portão do alicerce e o outro terço ficará no portão, atrás dos guardas do palácio. Vocês se revezarão em vigiar a casa. As 2 divisões, que estariam de folga no sábado, manterão rigorosa vigilância sobre a casa de Jeová para proteger o rei. Vocês devem ficar em volta do rei, cada um com as suas armas na mão. Quem atravessar as suas fileiras será morto. Fiquem com o rei, aonde quer que ele for. Os chefes de 100 fizeram exatamente o que Jeoiada, o sacerdote, tinha ordenado. Portanto, cada um reuniu os seus homens que estavam a serviço no sábado e os que estavam de folga no sábado, e foram a Jeoiada, o sacerdote. O sacerdote deu então aos chefes de 100 as lanças e os escudos redondos que tinham pertencido ao rei Davi e que estavam na casa de Jeová. E os guardas do palácio se posicionaram, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, junto ao altar e junto à casa, em volta do rei. Então Jeoiada trouxe para fora o filho do rei e pôs sobre ele a coroa e o testemunho. Eles o fizeram rei e o ungiram. E começaram a bater palmas e a dizer: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo, foi imediatamente até o povo na casa de Jeová. Então ela viu o rei em pé junto à coluna, segundo o costume. Os chefes de 100 e os que tocavam as trombetas estavam com o rei, e todo o povo se alegrava e tocava trombetas. Em vista disso, Atalia rasgou a sua roupa e gritou: Conspiração! Conspiração! Mas Jeoiada, o sacerdote, ordenou aos chefes de 100, os encarregados do exército: Tirem-na do meio das fileiras e matem à espada quem for atrás dela. Pois o sacerdote tinha dito: Não a matem dentro da casa de Jeová. Eles a pegaram e a levaram até o lugar por onde os cavalos entram na casa do rei, e ali ela foi morta. Então Jeoiada fez um pacto entre Jeová, o rei e o povo, segundo o qual continuariam a ser o povo de Jeová. E também fez um pacto entre o rei e o povo. Depois disso, todo o povo foi à casa de Baal e demoliu seus altares, despedaçou as imagens dele e executou Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. Então o sacerdote designou superintendentes sobre a casa de Jeová. Além disso, reuniu os chefes de 100, a escolta cariana, os guardas do palácio e todo o povo, para acompanhar o rei para baixo, da casa de Jeová para a casa do rei, pelo caminho do portão da guarda do palácio. Então ele se sentou no trono dos reis. Assim todo o povo se alegrou, e a cidade ficou em paz, visto que Atalia tinha sido morta à espada, junto à casa do rei. Jeoás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. Capítulo 12. No 7º ano de Jeú, Jeoás tornou-se rei e reinou por 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. Jeoás fez o que era certo aos olhos de Jeová durante todos os dias em que Jeoiada, o sacerdote, o instruiu. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Jeoás disse aos sacerdotes: Peguem todo o dinheiro que se traz à casa de Jeová para as ofertas sagradas, o imposto que cada um deve pagar,
o dinheiro recebido como valor estabelecido para uma pessoa, e todo o dinheiro que o coração de cada um o motivar a trazer à casa de Jeová. Os sacerdotes o pegarão pessoalmente dos doadores e o usarão para consertar a casa, onde quer que ela esteja danificada. Por volta do 23º ano do rei Jeoás, os sacerdotes ainda não tinham consertado a casa. Assim, o rei Jeoás chamou Jeoiada, o sacerdote, e os outros sacerdotes, e disse-lhes: Por que vocês não estão consertando a casa? Agora, não peguem mais dinheiro dos doadores, a menos que seja usado para consertar a casa. Então os sacerdotes concordaram que não pegariam mais dinheiro do povo e não seriam os responsáveis pelo conserto da casa. Jeoiada, o sacerdote, pegou então um cofre e fez um buraco na tampa, e o pôs ao lado do altar, à direita de quem entra na casa de Jeová. Os sacerdotes que serviam como porteiros colocavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa de Jeová. Sempre que viam que havia muito dinheiro no cofre, o secretário do rei e o sumo sacerdote vinham, recolhiam e contavam o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Jeová. Eles entregavam o dinheiro que tinha sido contado aos que supervisionavam a obra na casa de Jeová. Esses, por sua vez, pagavam os carpinteiros e os construtores que trabalhavam na casa de Jeová, bem como os pedreiros e os cortadores de pedras. Além disso, eles compravam madeira e pedras lavradas para o conserto da casa de Jeová, e também usavam o dinheiro para pagar todas as outras despesas com o conserto da casa. Mas com o dinheiro que se trazia à casa de Jeová, não se faziam bacias de prata, nem cortadores de pavio, nem tigelas, nem trombetas, nem nenhum objeto de ouro ou de prata para a casa de Jeová. Eles davam o dinheiro apenas aos que supervisionavam a obra, e com ele consertavam a casa de Jeová. Não exigiam prestação de contas dos homens a quem entregavam o dinheiro a ser dado aos trabalhadores, pois eles eram de confiança. Mas o dinheiro para as ofertas pela culpa e o dinheiro para as ofertas pelo pecado não era usado para a casa de Jeová. Ele pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, foi lutar contra Gate e a tomou. Depois Hazael resolveu atacar Jerusalém. Em vista disso, Jeoás, rei de Judá, pegou todas as ofertas sagradas que tinham sido santificadas por Jeosafá, Jeorão e Acasias, seus antepassados, reis de Judá, bem como as suas próprias ofertas sagradas, e todo o ouro que havia no tesouro da casa de Jeová e no tesouro da casa do rei, e os enviou a Hazael, rei da Síria. Assim, ele se retirou de Jerusalém. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeoás, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Mas os servos de Jeoás se uniram numa conspiração contra ele e o mataram junto à casa do aterro, no caminho que desce para Sila. Os que o mataram foram os seus servos Josacar, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar.